Então, relato projetivo no umbral. Antes de eu abrir consciência, eu tava dentro... tava no sonho lúcido, né? Então, eu tava dentro de um carro, numa rua de pedra. Sabe aquelas ruas de pedra, tipo Búzios? Que é aquelas pedrinhas? Mas era no umbral. Só que não era um umbralzão pesado, porque, assim, era um lugar pesado, mas não era horroroso. Eu moro na periferia, assim, tem ruas muito piores que aquela. Era uma rua de pedra e era uma rua pequena, tipo uma rua bem pequena, estreita e muito movimentada. E era noite, né? Eu estava com uma pessoa e depois eu descobri quem era essa pessoa. E eu descobri quem era essa pessoa estando aqui acordada no físico. A pessoa me mandou um áudio. Chupem essa manga, depois eu conto. Eu tava com uma pessoa e na minha cabeça era uma amiga. Mas eu não tava olhando pra cara dela, então a gente não tava conversando, mas a gente tava juntas dentro de um carro. E esse carro tava estacionado nessa rua. E, gente, era essa rua de pedra e tinha calçada do lado, tinha calçada do outro, uma calçada muito, muito estreita, muita gente passando e era um lugar que eu sabia que era perigosíssimo. Perigosíssimo. Mas eu não tava com medo porque parece que eu já conhecia ali, tava tranquila, mas eu sabia que eu não podia ficar lá. Tava dentro do carro. Então a gente sabia que o ideal não era sair do carro ali, não. E gente passando pra lá e pra cá, e tinha um carro que estacionado na nossa frente, com um monte de homem dentro. E eles estavam vestidos que nem rappers. Inclusive, eu lembro de um que tava com uma bandana, sabe? Parecendo o Tupac, que usava aquele... Não é nem bandana, né? Aquele lenço amarrado assim, meio de elástico. E aí eu pensei, meu, tomara que eles saiam logo, que eu vou ficar mais tranquila. Na minha cabeça eles eram bem, bem perigosos, ou eles conheciam a gente, mas eu não tava escondida. Mas eu não queria chamar atenção, era isso. E a gente ali apreensivo olhando, tal, daqui a pouco o carro deu uma ré e saiu. Aí eu falei, tamo de boa. Eu até manobrei o carro pra colocar na vaga que eles estavam, assim, arrumar melhor o carro. Que era uma vaga que dava pra ficar um pouquinho mais escondida. Nisso veio um outro carro com outras pessoas também, mas ali eu já tava mais de boa. Daqui a pouco desceu umas mulheres vestidas de freiras. Só que eram umas freiras que tinham uma roupa de freira antiga, que tinha aqueles chapéus, sabe? Que tipo, assim, ó. E ele era preto e branco. Lembra que eu falei do padre que usava uma roupa preta, branca, só que o padre ele usava uma túnica vermelha. E aí essas freiras desceram a rua, assim, né? A rua era levemente ladeira, assim, uma ladeira bem levinha, assim. Então elas vieram... e lá no final da rua tinha um portão. Isso é importante. Era uma rua sem saída. E o final da rua era um portão bem grande. Eu não conseguia ver muito o que tinha lá pra dentro. Mas eu vi que tinha uma construção. Era tipo uma construção. Um castelo, uma fortaleza. Não era um castelo imponente lá da Europa, não. Era uma coisa alta e não dava pra ver, mas dava pra ver o portão. Até pensei, será que não é um cemitério? Mas não, na minha cabeça era uma construção, que tinha uma coisa lá. E elas saíram de lá e foram descendo. E, gente, elas pareciam que estavam hipnotizadas, assim, elas, tipo, impassivas, assim, descendo, assim, ninguém nem não olhava pro lado. Pra elas nada chamava a atenção delas ali. E elas descendo, todo mundo meio que se afastando, assim, sabe? Meio sem querer chamar a atenção delas. Eram umas 3, 4. Acho que era, sei lá, 3 ou 4. E desceram. E eu fiquei de olho também apreensiva, mas continuei lá. Não deu nem 10 minutos, assim, na minha cabeça passou um tempo rápido, assim, elas subiram de novo. Só que quando elas subiram, elas estavam com umas armas muito grandes, assim, ó. Era bazuca. Vocês sabem o que é uma bazuca? Sabem, né? Gigantesca, assim, ó. Dá só pra ver aquele cano, sabe? Assim, ó, elas segurando assim, ó. Elas subindo assim. Nisso, os caras que estavam no carro, segundo carro que estacionou lá, eles saíram do carro e entraram numa casa. Lá, tipo, tinha calçada, eram casas que estavam assim, um monte de casinha. Tipo casa de periferia, não era barraco, mas era casa com portão e tudo. Ele saiu assim de uma casa que tinha um portão de ferro, mas tinha uma lona cobrindo o portão, né? Então essa lona não deixava ver o que tinha lá dentro. Ele saiu e nisso eu falei assim pra menina que tava do meu lado, né? A gente tem que sair daqui agora. Aí ela, vamos sair. A gente saía do carro. E a gente não teve essa ideia de sair por causa dos caras que saíram do carro, não. A gente teve a ideia por causa da mulher que subiu com a bazuca. E aí eu falei pra ela, ela falou assim, vamos fugir, vamos se esconder. Não era nem fugir, vamos se esconder. A gente tinha que fazer alguma coisa ali. Eu não sei o que a gente tinha que fazer. Tinha alguma coisa a ver com aquele primeiro carro que estacionou. Acho que a gente tava esperando eles irem embora pra gente pegar alguma coisa, entrar em alguma casa. Era alguma coisa assim. Porque na minha cabeça eu tava lá esperando o sinal de alguém
pra poder fazer alguma coisa relacionada com aqueles caras. Só que aí os outros caras lá que entraram na casa saíram. Aí nisso a gente saiu e começou a procurar um lugar pra se esconder. Na minha cabeça eu ia abaixar atrás do carro e ficar abaixada, mas era arriscado, né? Aí ele saiu e falou assim, entra aqui, entra aqui. Aí a menina me olhou, a minha amiga olhou e fez assim. Aí eu falei, mano, vamos entrar, tipo, eles não tem nada a ver, vamos entrar. Aí a gente entrou na casa e tava cheio de gente. Ele falou, meu, tem que entrar agora, vocês não sabem o que vai acontecer uma coisa horrível. E ainda falava assim, ó, vamos lá pro fundo, porque lá tem uma saída lá na outra rua. E aí vocês vão embora por lá. Aí eu, beleza, né? Aí eu fui entrando, quando eu entrei, aí eu já não vi mais minha amiga, eu acho que ela acordou. Ela sumiu. Mas aí quando eu entrei, tinha umas pessoas lá, e aí tinha duas pessoas que parece que eu conhecia, que eu encontrava e falava assim, oi, tudo bem? Oi, tal, não sei o quê. Aí um outro falava assim, ó, você tá viva, né? Aí eu, tô. Aí ele, ué, sai daqui então, acorda. Aí eu, ainda não. Eu assim, ainda não, tipo, isso é da sua conta? Uma conta da sua vida, xerife. Aí eu, não, ainda não. Aí ele pegava e ficava meio assim, meio impaciente. Não, esse não era o cara que chamou a gente pra entrar na casa, era um outro. E aí eu fiquei conversando com essas duas pessoas que eram encarnadas também. E aí, gente, a gente foi descendo. Nisso que a gente foi descendo, eu perdi a consciência e não lembro o que aconteceu. Não vi tiro, não teve bombardeio, nada, não vi o que aconteceu depois. Mas fiquei com isso na cabeça. Eu falei, o que eu tava fazendo lá antes, né? Porque eu não tava com mentor, não tava, era uma pessoa que até então eu não sabia quem era, mas pra mim era uma amiga. Eu até pensei que é uma amiga próxima que eu tenho, que a gente tá meio tretada, né? E eu pensei, será que é ela tal? Aí eu falei, não, acho que não é. Não era a energia dela. Uma amiga de infância, eu tenho uma amiga que ela é de infância. E ela que me ligou, ela que me mandou mensagem no domingo falando que tinha já uns 4 dias que sonhava comigo. E um dos dias ela tava com. Ela falou assim, Ju, eu não lembro muito bem, mas a gente tava na rua e tava acontecendo, eu acho que um tiroteio. Eu tava com muito medo, eu me desesperei, saí correndo e me perdi de você. Projeção astral comprovada, meus amigos. Comprovada. Ela nunca ouviu, ela nem sabe que eu faço isso aqui. Eu nunca falei de projeção astral com ela. É uma menina que eu amo, o nome dela é Natália, adoro ela. Inclusive, ela frequentava o centro que eu trabalho hoje. Ela que apresentou esse centro para os meus pais, inclusive. Há muitos anos que a gente se conheceu, eu estava na segunda série. Mas a gente não se vê há muitos anos, então ela nem sabe o que eu faço da vida, assim, atualmente. Sabe, tipo, fora do meu trabalho e tal. Mas sobre projeção astral, eu nunca falei com ela. Nunca, nunca. Zero. Então, eu nem falei agora. Tipo, ela me mandou o áudio, eu só falei, amiga, eu acho que a gente esteve junto, nós estivemos juntos, assim, porque eu também sonhei com uma menina, não sabia que era você, mas era uma amiga. E agora que você falou, eu relacionei a energia, era você. Natália. Muitas coincidências, mas acredite se quiser, eu só sei que foi assim.